Então, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai querido, graças nós te damos por estar aqui na tua casa com a tua igreja, trazendo a tua mensagem. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Que a tua mensagem, Senhor, possa entrar na nossa mente, amolecer os nossos corações e nos tornar conscientes, Senhor, da tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, nos fortaleça, nos torne mais amorosos e que nós podemos, Senhor Jesus, andar no teu caminho, conforme a tua vontade, Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, meus queridos, no livro de João, no capítulo 3, no versículo 3 ao 6, nós vamos encontrar aquela passagem aonde o religioso da época, chamado Nicodemos, procura os discípulos e pede para fazer uma reunião com Jesus Cristo. Nós já conhecemos, é uma passagem bem conhecida da Bíblia. E Nicodemos faz várias perguntas a Jesus, várias exclamações, e ele afirma que tudo que Jesus tem feito, então, e mostrado, e realizado no seu ministério, só pode ser da parte de Deus. Só pode ser de uma pessoa que vem da parte de Deus. E ali Nicodemos deixa claro, então, conversando com Jesus, que sim, que Jesus é o Filho de Deus. E eu creio nisso. E nós cremos nisso. E dentre os vários questionamentos que Nicodemos faz, Jesus aqui no texto, no versículo 13, já começa respondendo assim. A isto respondeu Jesus. Em verdade eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer, sendo ele velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Então Jesus responde, em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. E aqui, lendo esse texto mais para frente, eu tenho um entendimento, e acredito que todos têm esse entendimento quando lemos esse texto, que Jesus meio que aperta o Nicodemos para o entendimento. Porque mais à frente no texto a gente vai perceber que Jesus fala para ele assim, você, sendo um religioso, como não pode entender essas palavras? Você sendo um estudioso, conjecturando, né, irmãos? Como você não entende o que eu digo? E aí Jesus ainda aplica, né, na conversa com ele. Como que eu vou te falar das coisas do céu se você não entende as coisas da terra? A simplicidade que Jesus traz, isso é maravilhosa. Porque com certeza Jesus fala com ele a respeito da necessidade do batismo, do significado da palavra batismo, que é afundar, que é se lavar dos pecados, que é abandonar o velho homem e que é agora se colocar à disposição de Deus, pedindo perdão pelos seus pecados. E acredito que nesse período talvez Nicodemos não tenha entendido muito bem isso, mas que com o passar do tempo e vendo as obras de Jesus,
Não encontrei nos textos, mas é provável que ele tenha ido se batizar. Eu gosto de pensar assim. Indo mais à frente, meus irmãos, em João, no mesmo capítulo, no versículo 16 ao 21, e aqui fala da missão de Jesus Cristo, logo após a conversa com Nicodemos, ou provavelmente durante a conversa com Nicodemos, Jesus fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o julgasse, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Muitas vezes, irmãos, eu levei a palavra a outros irmãos com o objetivo de levar uma mensagem de amor, e muitas vezes eu, levando a palavra a alguns irmãos, eu julguei. E eu aprendi isso com o suporte da minha querida esposa, que logo após cada vez que eu levava a mensagem para um irmão, eu ouvi uma pregação lá em casa de, vamos dizer assim, de conserto, né? E isso é normal, é natural, é muito bom. É a minha auxiliadora, está me ensinando, está me explicando. E eu demorei um pouco para entender, porque esse período que a gente passa de aprendizado e vai indo e a gente nunca sabe tudo, eu dobrei o meu joelho e pedi perdão para Deus, por muitas vezes ter levado a sua palavra e estar julgando aquele irmão. Porque aquele irmão não entendia o que Jesus estava falando para Nicodemos. Quando eu passei a entender que eu não posso julgar, porque Jesus não veio para julgar, mas veio para ensinar e para salvar o mundo, eu aprendi que quem nele crê não é julgado. O que não crê já está em julgamento. Então não sou eu que tenho que julgar o meu irmão. Eu só tenho que fazer o meu trabalho, que é levar a palavra de Jesus. Mais e mais e mais e mais e mais e mais a quem for. Hoje eu estava abastecendo o meu carro no posto de gasolina, hoje mais cedo, e tem um irmãozinho lá, irmão da fé, que ele manda áudio do WhatsApp todo dia para mim de manhã cedo. Mensagens maravilhosas, nem todo dia eu consigo ouvir. E hoje ele parou lá na janela do meu carro e falou: irmão, me desculpe, já faz uma semana que eu não mando mensagem para você. Aí eu falei: meu querido, não se preocupa, você mora no meu coração, você está nas minhas orações. Então, meus irmãos, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está em julgamento, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Você crê em Jesus Cristo? Você crê em Deus? Você aceita o sacrifício dele na cruz e a obra dele? Então, leve a palavra. Um familiar, um amigo, um colega de trabalho, um irmão da igreja, uma pessoa aflita. Não deixe de levar o evangelho de Jesus Cristo quando você tiver oportunidade. E quando você não tiver oportunidade, meu irmão, fecha os olhos lá onde você está e pede para o Senhor uma oportunidade. Eu tenho certeza que se for da vontade de Deus a oportunidade, a palavra vai vir para você. Faça isso. Não deixe de levar a palavra de Deus. Porque aqui, o que Jesus está mostrando para nós, que Nicodemos não estava entendendo o que tinha que fazer. E muitas vezes as pessoas e nós mesmos não entendemos o que nós temos que fazer. A gente precisa levar a palavra de Deus, seja para quem for. A gente precisa levar o evangelho. E como a gente aprendeu aí nos cultos anteriores, né? Com amor, né? Sem julgamento. Seguindo no texto, então, no versículo 19,
O julgamento é esse: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Ou seja, a pessoa tem vergonha de vir para a luz, porque as suas obras vão aparecer. Essa semana eu convidei algumas pessoas para virem na igreja. E essa pessoa não me falou que não vinha ou que vinha, mas eu senti que ela pensou assim: eu não estou pronto para ir na igreja. Eu ainda tenho que abandonar a bebida, o cigarro. Eu ainda tenho que abandonar os meus vícios. Meus irmãos, então eu tenho que abandonar a Coca-Cola antes de vir para a igreja. Nós não temos que abandonar os nossos vícios, nós temos que abandonar aquilo que nos faz escravos. O que te faz escravo, meu irmão? É a Coca-Cola, é o cigarro, é a bebida. Venha para o culto, leia a Bíblia. Não espere ficar pronto. Nós não temos tempo. Acabou o oba-oba. Jesus pode voltar a qualquer momento. E se você ficar esperando, meu irmão, você que está em casa nos assistindo, você que está online, se você ficar esperando até você ficar pronto, você não vai vir nunca. Não perca mais tempo. Venha, procure a Deus, procure o Espírito Santo, procure Jesus Cristo, enquanto se pode achar. Quem pratica a verdade, e a verdade está na Bíblia, aproxima-se da luz que é Jesus Cristo, o nosso Espírito Santo, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus, porque são feitas em Deus. Ainda no livro de João, no capítulo 14, no versículo 6, Jesus, para fazer um link com esse texto que nós lemos aqui, Jesus está lá com os seus discípulos e surge aquele momento onde Pedro fala que vai dar a vida para Jesus. Mas Jesus já avisa ele que ao terceiro canto ou terceiro toque do galo ou do galício, né? Dependendo da interpretação que você estiver lendo ou fazendo, Jesus fala para ele que Pedro vai negá-lo 3 vezes. Os discípulos, então, entram em alguns questionamentos a respeito que Jesus vai tomar, o caminho que Jesus vai tomar agora. E Jesus os conforta. Se vocês lerem no capítulo 14, Jesus traz palavras de conforto aos discípulos. E a palavra maravilhosa que Jesus fala no versículo 6, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E eu costumo dizer isso sempre para as pessoas que eu levo a mensagem. Às vezes as pessoas estão lá na minha casa. Essa semana, sábado, a gente foi jantar na casa de uns amigos depois do culto. E a gente entrou nesse tema. E no final da noite, enquanto a gente se despedia, uma pessoa veio, me abraçou e falou assim: Márcio, eu sempre oro antes de dormir. Eu oro para Deus. Às vezes eu oro para outros santos. E aí eu falei assim para ela: fica tranquila, minha irmã. Só não esqueça que nas tuas orações você precisa invocar o nome do Senhor Jesus. Que você precisa crer nele. Que você precisa orar invocando o nome dele. Invoca o nome do Senhor e ele te mostrará o que está, as coisas ocultas do reino de Deus. Invoca o nome do Senhor, ora em nome de Jesus. Então eu falei para ela, porque Jesus
é o nosso caminho, a nossa verdade, Jesus é a vida. Ninguém consegue se achegar a Deus se não for pelo santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ela perguntou, ela fez cara de, como assim? As pessoas, meus irmãos, não leem a Bíblia. O que as pessoas conhecem de Jesus é o Jesus do cinema. É o Jesus das séries de televisão. As pessoas, infelizmente, meus irmãos, não leem a Bíblia. E lá em casa, eu e minha esposa, a gente sempre, a irmã Kate, né? A gente sempre fala, ó, esse problema está acontecendo porque a pessoa não lê a Bíblia. É verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aonde que eu posso encontrar Jesus Cristo, irmão? Jesus Cristo, irmãos? Na palavra de Deus. Conhecendo a palavra de Deus, eu posso encontrar Jesus Cristo, posso conhecê-lo e posso levar a sua mensagem para quem precisa. As pessoas estão orando e elas estão orando, não sabem nem para quem. A oração delas não está passando do teto, porque elas não estão colocando o nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome, na equação mais simples que existe. Se nós formos para Marcos, no capítulo 16, no versículo 16, Jesus fala assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Me desculpem se eu falar algum equívoco aqui, alguma blasfêmia, mas, interpretando o versículo 16, eu percebo que pode ter pessoas que estão só tomando um banho, lá no rio, na piscina, no lago, estão só se molhando, estão mostrando para todos que agora são cristãos, mas ainda não creem em Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. É possível, irmãos, eu fazer essa pergunta retórica para a igreja, que pode ter pessoas batizadas sendo condenadas? A minha preocupação em relação a esse versículo 16 é que nós, como igreja, irmãos, devemos estar sempre buscando estar próximos de Jesus Cristo, estar aos pés da sua cruz, estar invocando o seu santo nome, pedindo para o Espírito Santo morar no nosso coração, caminhar conosco, ter o cheiro de Jesus, ter a personalidade de Jesus. E principalmente fazendo a sua vontade. E antes de tudo isso, pedindo perdão pelos nossos pecados todo dia. Porque, irmãos, é muito fácil, nesse mundo, desde que ele foi criado, não vamos jogar só a carga na nossa geração, mas esse mundo, desde que ele foi criado, ele nos conduz para o pecado. Nós precisamos, irmãos, estar sempre com o olho nesse evangelho e nesse versículo, cuidando para não perder a nossa crença e não nos desviarmos do caminho, que é Jesus Cristo. Aproveitando para deixar um testemunho aqui, essa semana, na segunda-feira chuvosa e fria e gostosa, né? Para estourar pinhão, né? E ficar no fogão a lenha. Estava o Márcio lá trabalhando na empresa. E aí tem um irmão da fé que trabalha comigo, frente a frente. Graças a Deus, nessa manhã, paramos o trabalho e ele falou assim para mim: irmão, ele sempre me chama pelo nome, esse dia ele: irmão, estava aqui agora pensando em Jesus e pedindo para ele como que eu poderia me achegar.
Então tenho boas notícias. Vou voltar, pretendo voltar para os caminhos do Senhor. Isso é com Ele, irmãos. Eu na hora me emocionei assim, sabe? Porque eu sou meio chorão. E aí, mas isso é com Ele. E olhando para esse versículo, eu penso agora, era verdade o que ele estava me falando? Ou ele estava tentando me agradar? Então assim, tomara que seja verdade. Para o bem dele, para a vida dele, para a salvação dele. Para ele voltar para os caminhos do Senhor. Muitos anos afastado, mais de 10 anos afastado. Então, quando eu ouço alguém falar assim, para mim, é maravilhoso, porque eu não tenho muita experiência de pessoas que se afastaram e voltaram. Eu não tenho experiência nenhuma em relação a isso. Até hoje, graças a Deus, as pessoas que eu levei a palavra, que daqui a pouco a gente vai mostrar o vídeo para vocês, é do meu pai e da minha mãe. Em fevereiro de 2022, o meu pai e a minha mãe desceram as águas em função dessa palavra que nós estamos lendo agora. O meu pai, com aproximadamente 70 anos, 69 para 70, vai. A minha mãe já com mais de 65 anos, praticamente. Eu acho que é isso, não tenho certeza. Eu não lembro nem a idade da minha esposa, vou lembrar do meu pai e da minha mãe. Então, assim, sabe, a coisa mais maravilhosa que eu nunca imaginei que eu ia ver na minha vida. Então, para mim, esse foi um dos dias mais felizes da minha vida. É o dia do meu casamento com a minha esposa, o dia do nascimento do meu filho, mas ver o meu pai e a minha mãe com essa idade se entregando para Jesus, no inverno, no mar, no frio, é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. E eu lembro que na época, o meu pai estava passando por um período bem conturbado da vida dele. Os negócios iam mal, tudo ia mal. Ele estava em estado de falência dos seus negócios, e eu não vim aqui para falar de prosperidade, eu vim aqui para falar de fé. E então eu comecei a mandar áudios no WhatsApp para o meu pai e para minha mãe, pregando para eles. E enquanto eu não terminava, eu não conseguia dormir. Foram meses e meses, irmãos. Ouvi muito deboche, graças a Deus. Muita risada na minha cara, graças a Deus. Um dia, eu orei para o Senhor, verdadeiramente, com fé, com amor, e falei: Senhor, eu já entreguei a Tua palavra. Mas para o meu pai e para minha mãe, eu falei assim, ó, Mateus 6,33. Pai, mãe, vocês devem buscar primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas que vocês estiverem precisando, o Senhor vai acrescentar na tua vida. Esse versículo mudou minha vida, meus irmãos. Então, depois de pregar o livro de Mateus para eles, eu encerrei com esse versículo com eles. E eu tenho muita fé nesse versículo, eu acredito muito nesse versículo, porque eu não estava falando de bens materiais. O pastor em Cascavel, num culto, pastor Claudemir, num culto, olhou para a igreja, e perguntou assim: quantas almas você ganhou para Jesus esse ano, na tua vida? E eu, com 2 anos de crente, pensei: meu Deus, eu não ganhei nenhuma alma para Jesus ainda. O que eu estou fazendo aqui? Eu preciso fazer alguma coisa. E eu lembro que o pastor Claudemir falou assim: qual a pessoa que você mais ama, que você gostaria de ver no céu? A pessoa que você mais ama, meu irmão, é a sua mãe. Com certeza, ela te colocou no mundo, né? E eu pensei: meu Deus,
Se eu for para o céu e não encontrar o meu pai e a minha mãe, olha a inocência, né? Ia ser maravilhoso se eu chegasse lá no céu, né? Se eu tivesse condição de ir para o céu, se eu fosse amoroso e se Deus me escolhesse para mim fazer parte da casa dele, como hóspede agora, como servo, e eu poder ver minha família lá no céu. Então eu pensei no meu pai e na minha mãe, e eu comecei. E no dia 6, Lucas, por favor, Lucas, no dia 6 de fevereiro de 2022, aconteceu isso aqui, irmãos. Aconteceu essa imagem maravilhosa que vocês vão ver agora, que é o batismo do meu pai e da minha mãe. Eu sei que vocês já ouviram eu falar disso, mas é maravilhoso poder ver a tua mãe católica, não que isso seja errado, mas uma pessoa totalmente descrente em Deus, e católico da boca para fora, ou crente da boca para fora, que há tantos anos vai na igreja e nunca abriu uma Bíblia na vida, e as únicas palavras de consolação que tinha para dar para os filhos eram palavras do mundo, filosofias do mundo, dos homens. E agora, meus irmãos, quando eu falo com essa mulher, ou com esse homem que vocês vão ver no vídeo, é maravilhoso. As palavras que saem da boca dessa mulher e desse homem são palavras de conforto, são palavras da Bíblia, são palavras de Jesus, são palavras do Evangelho. Meu irmão, obreiro na igreja em Santa Catarina, meus pais e o pastor deles. Transportando vocês para o livro de 2 Coríntios 5,17, lá está escrito assim, irmãos. Maravilhoso, né? Vocês não sabem o orgulho que nós temos. Nós somos em 4 filhos. 4 filhos, irmãos. Eu sou o mais velho. O meu irmão mais novo se converteu muito jovem, adolescente, 15, 16 anos. E o meu irmão recebeu a palavra de Deus de um irmão da igreja assim. O nome dele é Eto. Eto, Deus é bom. Deus é bom. O garoto vinha, entrava na lanchonete que o meu irmão trabalhava e falava, Eto, Deus é bom. O Eto é aquele jovem lá, ó, que está abraçando o meu pai. E aí o meu irmão perguntava, por que Deus é bom? E aí esse jovem falava assim para o meu irmão, porque você está vivo, porque você está respirando, porque você tem alimento, porque você tem um teto na tua cabeça, porque você tem um trabalho, porque você tem saúde, porque você tem pai e mãe, porque você tem família, porque a tua casa nunca passou por uma catástrofe. Mas se a tua casa passar por uma catástrofe, Deus ainda é bom, porque tudo posso naquele que me fortalece. Essas eram as palavras para o meu irmão. E foi assim que o meu irmão falou para mim. Mano, Deus é bom. Você precisa colocar Jesus na tua vida. Como que eu vou fazer isso? Mano, leia a Bíblia, vai na igreja. Conversa com os irmãos. Vê os milagres que Deus faz todo dia na vida das pessoas. Para de murmurar, meu irmão. Para de reclamar. Abandona o pecado. Entrega os teus caminhos ao Senhor Jesus Cristo. Procura Ele enquanto se pode achar. Essas eram as palavras que o meu irmão falava para mim. Esse meu irmão que eu tanto amo, o mais novo dos 4. E um dia, durante 2 anos orando na igreja, 1 ou 2 anos, não lembro agora, ele orando para o meu pai e para minha mãe, orando. Um pastor visitante na igreja para de orar. Cessa a oração. O meu irmão não deu bola, continuou orando para o meu pai e para minha mãe pela conversão deles. Numa outra igreja, numa outra cidade, uma vovozinha, bem vovozinha, daquelas bem crente assim,
lá no fundo da igreja, veio, abraçou meu irmão e falou: assim diz o Senhor, eu já não mandei você parar de orar? Irmãos, isso é verdade. O meu irmão está ali. Eu tenho CPF e RG dele para provar que isso é verdade. E o dia que ele estiver aqui, passeando na minha casa, eu vou trazer ele aqui, para ele contar essa história para vocês. 5 anos depois dessa revelação para o meu irmão na igreja, praticamente, mais ou menos isso, eu fui convertido pelo Espírito Santo, pela minha esposa que trabalhou na minha vida, pelos irmãos da igreja que pregaram para mim, pelas remadas nas costas que eu levei e aprendi na caminhada, glória a Deus. E aí, eu vou num culto em Cascavel e o pastor fala: quantas almas você já ganhou para Jesus? Quantas almas, meu irmão, você já ganhou para Jesus? Quantas almas você deixou de ganhar para Jesus por vergonha, por medo? Por falta de coragem? Esse texto aqui, meus irmãos, que Jesus fala aqui para o religioso da época, para o Nicodemos, perdão, esse texto é um texto de coragem. Vocês já pararam para pensar nisso? Que esse é um texto que fala de coragem. Por quê? Muitas pessoas acham, e o mundo vai achar, que isso daqui é bobagem, é mentira, é para se aparecer. Isso daqui, meu irmão, é prova de amor. Você está abandonando o mundo, você está se lavando dos seus pecados, você está dizendo para o mundo: eu estou cansado, eu não quero mais pecar, eu quero trabalhar para ir para o céu. Creia em Jesus, lave-se dos seus pecados, entregue teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará sobressair a tua justiça como o sol do meio-dia. Não se importe com os ímpios que prosperam no teu lugar, meu irmão. Em breve os ímpios não existirão mais. E olhando para isso, e conhecendo meu pai como eu conheço, meu pai gaúcho, tradicionalista, cheio das coisas do mundo, cheio, como que é o nome daquele termo, me fugiu a palavra agora, quando a pessoa acredita na sorte, que se fizer um negócio, superstição, coleções e coleções de uísque, conhaque, cachaça de todo tipo, dono de boteco. Não que isso seja errado, mas ele bebia mais do que vendia. Conversar com esse homem hoje, para mim, é irreconhecível. Porque lá no livro de Coríntios, 2 Coríntios 5,17, diz assim, meus irmãos: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram coisas novas na vida do homem. Ou seja, meus irmãos, ele deixa de ser escravo do mundo e agora ele passa a ser servo. E como diz Paulo, se eu não estiver enganado, escravo de Jesus Cristo. O viver é lucro. Perdão. O viver é lucro. O morrer. Estar com Jesus Cristo, meus irmãos, é maravilhoso. Não perca a tua oportunidade. Não perca a oportunidade de levar a palavra e mostrar para aquele irmão que não importa quem ele era no mundo,
não importa o que ele tenha feito, não importa o quão sujo ele está, se ele aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, o Senhor vai fazê-lo branco como a neve. Vai lavá-lo de todos os pecados. E é claro que ele vai enfrentar uma caminhada, um aprendizado, mas sempre que ele chegar na casa dele, fechar a porta e dobrar o joelho e se posicionar e invocar o santo nome de Jesus Cristo e pedir perdão e pedir para que Deus o prepare para o caminho. A minha esposa vive falando isso para mim. Ore para Deus e peça para Ele te preparar para o caminho, porque você não sabe o que virá. Ele vai te fazer branco como a neve. Vai te guardar de todo o mal. E o inimigo de vocês, o diabo, ele vai fugir.